Então, como eu falei, a aula hoje é Maquiavel, Hobbes, Locke e Rousseau. No edital também tem Marx, mas eu tirei Marx dessa aula porque eu sabia que eu ia me empolgar e preferi fazer uma aula mais sintética, focado nesses autores que dialogam entre si de uma maneira ou de outra. Não que não dialoguem com Marx também, mas acho que Marx merece uma aula especial. Então, vamos dar seguimento aqui, começando de maneira até cronológica pelo Maquiavel. Nasceu em 1469, final ali já do século XV, morreu antes da metade do século XVI, né? Teve a sua principal obra, né? É O Príncipe, uma obra que, enfim, dispensa comentários, mais genéricos. Todo mundo já leu alguma coisa, viu alguma coisa, sabe da influência do Príncipe. Para o nosso concurso aqui, o que nos interessa é saber que essa é a obra que vai fundar as bases do realismo político, da Realpolitik, do pragmatismo político, a separação entre moral e política, né? Então, é o início do pensamento moderno em relação à política e em relação ao Estado. A razão de Estado vai superar a ética medieval e religiosa. Então, o que se tinha por política antes, o que se entendia por política antes, estava muito vinculado à filosofia moral, à religião católica, a virtuosidade do príncipe era medida pela sua cristandade, né? Então, a obra do Maquiavel vai marcar um ponto de ruptura em relação a essa tradição de pensamento. Então, aquela famosa frase do Maquiavel, né? Os fins justificam os meios, que não é dele, famosa frase do Maquiavel que ele nunca escreveu, é uma perspectiva, né? Os meios não são bons ou ruins em si, né? O alcance do fim desejado que vai dar o parâmetro da avaliação. Claro que isso não é uma carta branca para o governante fazer tudo aquilo que ele quiser, desde que ele alcance os seus objetivos, mas é essa ideia de que, olha, para você verificar a efetividade, para você verificar a validade da ação de um governante, você tem que observar se o fim a que ele se ateve foi alcançado. E para o Maquiavel, para os realistas políticos, o fim de toda a ação do governante é manutenção, conservação, ampliação do poder, né? Então, se o governante se manteve como governante, as ações dele são válidas. Mesmo que para isso ele tenha que, às vezes, se valer de estratégias que podem ser consideradas imorais. Então, a sua principal obra nada mais é do que uma coletânea de conselhos ao governante, como obter, conservar e ampliar o poder. O realismo político, pessoal, então, é aquela vertente, perspectiva da teoria política que vai olhar a realidade como ela é, não como ela deveria ser. Então, eu vou olhar para a política e vou pensar como o meu exército tem que agir, quais alianças eu devo fazer, como está o cenário, como está a correlação de forças, como eu devo lidar com os súditos, não como o mundo deveria ser para que eu me encaixasse nesse mundo melhor. Então, como agir diante do mundo, de uma realidade política dada. Ele vai desenvolver ainda dois conceitos muito importantes, sobretudo, tudo que está aqui é para fins de concurso, é uma redução absurda que eu estou fazendo cobra de todos esses autores, mas é o que é cobrado em concurso. Então, virtude e fortuna, que a gente vai tratar aqui. A virtude para o Maquiavel não é aquela virtude de Santo Agostinho, da escolástica cristã. É uma habilidade, capacidade e astúcia que o governante tem de lidar em determinadas circunstâncias políticas. Coragem, inteligência, determinação, adaptação. Essas características que hoje em dia a gente considera meio que o bom governante tem que ter isso, não era tão dado assim antes do pensamento político moderno. A virtude, como eu falei, estaria ligada à obediência à cristandade e tal, né? Mesmo a colonização, né? Se a gente pensar a colonização, a primeira onda, século XVI, em nome da cruz, né? Em nome da cruz e da espada, mas também em nome da cruz. É, o bom governante, então, deve ter virtude para agir com firmeza quando necessário e saber usar a força e diplomacia. Então, veja, não é uma carta branca para você usar a força, você tem que ser estratégico. Se for preciso usar a força, se for vantajoso usar a força, você usa a força, mas às vezes você tem que fazer diplomacia. Então, o realismo político não é uma teoria da guerra, faça a guerra a todo custo. É uma teoria da estratégia. E a fortuna, que é a sorte.
né? Representa então o fator imprevisível. E o bom governante é aquele que reduz ao mínimo o fator imprevisível. Quanto mais previsível for a imprevisibilidade, melhor você é. Então essa capacidade de prever tendências, de analisar o futuro, não de uma forma mística, mas de olhar tendências, de perceber como as coisas estão, é fundamental. É claro que a fortuna vai ser sempre um rio impetuoso, né? Vai ter fatores que você não controla, mas quanto mais fatores você controlar, melhor. E aí o Maquiavel vai dizer, olha, o bom governante ele não depende apenas da sorte, mas eles têm que se antecipar a elas. E é basicamente a gente poderia resumir naquela frase de caminhoneiro que o trabalho, a sorte acompanha quem trabalha. É basicamente isso, no fim. Aí a gente vai fazer uma passagem do Maquiavel para os contratualistas, que são os três que estão no nosso edital, explicitamente no edital: Hobbes, Locke e Rousseau. Antes de falar de Hobbes, Locke e Rousseau, eu acho interessante a gente entender da onde a gente partiu para onde a gente vai. A gente falou do Maquiavel, que não está nem um pouquinho interessado em buscar a legitimidade do poder. Não, ele não quer saber isso, ele está dando um conselho para um príncipe de como manter o poder dele. A partir do século XVII, a gente vai ter transformações socioculturais, que não vem ao nosso caso aqui, mas isso vai redundar numa inovação nas formas de pensar a própria política. Esse movimento intelectual vai ser conhecido como os contratualistas, cada um em um lugar, cada um num contexto histórico e pensando esse contrato de maneiras distintas. Mas a gente hoje agrupa eles nessa escola do contratualismo. Então, é uma escola que vai se desenvolver aí entre o 17 e o 18, fortemente influenciada pelo liberalismo, pelo iluminismo, e que vai colocar os fundamentos ou a origem do poder político num contrato firmado entre os homens. Homens aqui, de novo, né, uma perspectiva que tem que ser superada do ponto de vista do discurso, são os seres humanos, né? É, os principais autores dessa escola, então, o Hobbes, o Locke e o Rousseau. Então, o Hobbes, pessoal, nasceu em 1588, morreu em 1679, no Reino Unido. E ele vai. O que interessa para a gente dele é o seguinte: aquele famoso estado de natureza, né, que é um estado de guerra para o Hobbes. Todos contra todos, porque o direito natural à posse é ilimitado. No estado natural, sem regras, sem sociedade civil, todo mundo pode tudo. E qual que é o limite do poder do outro? O poder do outro. Então, o meu limite é a porrada. Eu tomo tudo aquilo que eu consigo tomar de acordo com a minha capacidade de tomar. Obviamente, como vocês devem imaginar, isso leva à guerra. Esse é um estado permanentemente de conflito. E aí, para o Hobbes, os homens têm um interesse, um cálculo de interesses de acabar com isso, de formar uma associação política que leve à paz, né? Então, se em estado de natureza, cada um no seu cantinho, tá todo mundo guerreando, trocando soco, tá ruim para todo mundo, ou tá bom só para um pouquinho, a gente forma uma associação política que está dedicada a garantir a vida de cada um a longo prazo. Isso é fundamental. Existe uma transferência da soberania do estado natural, onde eu tenho soberania de tudo que eu possa ter, para um só, uma figura que vai ser evidentemente o soberano, o Estado, que para Hobbes se confundem. Esse cara, essa figura, vai conservar o direito que todos tinham naturalmente de agir contra todos, só na figura de um, né? Então, esse soberano instituído, cujo papel consiste em proteger cada um, privando a todos, e daí o nome Leviatã, que é um monstro bíblico, sob a forma de um animal artificial, ele vai submeter cada um a partir de concessões recíprocas. Então, eu abro mão do meu poder natural em troca do quê? Da minha paz. Só esse, o Estado, vai ter o direito de agir em nome de todos contra um. Sempre que o arbítrio de um quisesse impor, o Estado, age em nome da comunidade. Age em nome de cada um de nós, em nome de todos, sempre contra um. O poder de todos tem que ser sempre maior do que o poder de um. Por quê? Porque nós queremos a paz. Porque nós queremos sair desse estado de guerra. Então tá aí uma definição que o Ruby traz lá no livro que vai estar na referência bibliográfica. Aí uma definição do próprio Hobbes, tá? Uma pessoa de cujos atos uma grande multidão, mediante pactos recíprocos uns com os outros, foi instituída como autora de modo a ela poder usar a força e os recursos de todos de maneira que considerar conveniente em nome da defesa e da paz comum. É o famoso monopólio do uso da força só para o Estado. Todo mundo abre mão do direito de dar porrada para conseguir o que quer, em nome da paz, o Estado garantindo a paz de todo mundo contra o arbítrio de um. Perfeito?
O Hobbes via isso de uma maneira muito centralista. Então, isso aqui é muito interessante, né? As ideias dele vão acabar legitimando o absolutismo. Não dá para cravar, além do Leviatã, que o Hobbes era um fã do absolutismo. Até porque o Hobbes escreve esse livro em 1651, 2 anos depois de terem degolado Carlos I na Revolução Puritana. Tem autores que vão dizer que ele tinha simpatia pelo Cromwell, porque o Cromwell foi um ditador, centralizou o poder. Mas isso não é interessante para nós. Ficou dúvida aqui? Vou tacar ele aqui, então. Aqui O outro, dá para entender, tá tudo ótimo. fechou. Então, o outro camaradinha que a gente vai estudar é o Locke. O Locke também era britânico, nasceu em 1632 e morreu em 1704, também viveu num período agitadíssimo na Inglaterra. E vai ser um fruto desse tempo, como todos nós, né? Então, o Locke acreditava que os homens possuíam direitos naturais. Quais são eles? A liberdade, a igualdade, a vida e a propriedade. O estado natural do Hobbes, pessoal, é o estado bíblico. Ele era um homem religioso. Então, se vocês pegarem o segundo tratado do direito do governo civil, ele vai usar o tempo todo metáforas bíblicas. Quando Deus criou o homem, ele fez a terra para todo mundo. Aí ele vai legitimar a propriedade privada, porque Deus fez para todo mundo, mas ele deu capacidades intelectuais distintas. Então, quem souber usar melhor, dar maior valor à terra, tem direito de ter propriedade dela, né? A liberdade, Deus fez todos livres, Deus não fez ninguém escravo, mas os homens acabaram se escravizando. Enfim, não vou fazer aqui uma leitura do Hobbes, mas em natureza, para o Hobbes, todos tinham esses direitos. Então, apesar de viver em paz nesse estado natural, com todos esses direitos que Deus nos deu, a sociedade civil ela vai surgir da necessidade de tornar a vida menos incerta. Porque conforme o contato humano vai, conforme as sociedades vão se formando, eu não posso mais contar apenas com um direito que é natural, um direito que é divino. É claro que esse direito vai estar no fundamento do Estado, mas ele precisa ser positivado, ou seja, ser escrito. Daí o Hobbes é um dos grandes pensadores do contratualismo, do constitucionalismo. Então, leis positivadas, juiz imparcial, poder para impor limites. Então, qual que é o fim da associação política, da sociedade civil para o Hobbes? É a preservação daqueles direitos naturais. Que loucura, né? Então, eu saio do estado natural para preservar aquilo que eu tinha no estado natural. Então, caso o Estado não fosse capaz de garantir esses direitos, ele falharia na sua missão. E aí a sua deposição seria justa. Isso vai estar muito, muito, muito forte nos Estados Unidos. Eles têm uma desconfiança absurda em relação ao Estado por conta dessa ideologia de que, olha, o Estado ele não pode atrapalhar, ele não pode interferir. Ele está lá para garantir que todos os indivíduos, daí uma perspectiva bem individualista, tenham direito àquilo que eles já tinham direito antes do Estado existir. O Estado é visto de forma suspeita. Daí o Locke está ser um dos precursores do liberalismo moderno, da primeira geração de direitos, que é aquela geração de direitos de prestação negativa. Aquilo que o Estado não pode fazer. Não pode tocar na minha propriedade, não pode me prender de forma arbitrária, não pode me escravizar, e se o Estado falhar na missão de proteger minha vida, eu pego em armas e eu mesmo defendo o meu direito. Basicamente é o que está por trás desse discurso de o cidadão tem o direito de se armar, mas eu nem vou entrar nesse debate porque o Hobbes não concordaria com essa galerinha aí. Então o Estado não deve atrapalhar, interferir. Se o homem vive bem, livre e em paz no seu estado de natureza, a sociedade civil não pode atrapalhar isso, ela tem que garantir esses direitos. Avancemos? Certo. Nosso terceiro camarada, não menos importante, talvez para a história ocidental, um dos mais importantes pensadores é o Rousseau, que não é francês, que não estava na Revolução Francesa e que não era um revolucionário, um republicano. O que o Rousseau vai dizer? Ele idealiza positivamente o estado de natureza. Para ele, o homem é bom. Na natureza, o homem é bom. Tá, daí aquela ideia do bom selvagem. O homem nasce bom e é a sociedade que vai o corromper. Então, o desenvolvimento da cultura e da civilização, o progresso, o Rousseau vai ser um inimigo do progresso. O Rousseau é um romântico. Para ele, o progresso corrompeu per- assim, permanentemente o homem, gerou riqueza, gerou desigualdade. Uma outra obra dele é a Origem da Desigualdade entre os Homens. E pasme, ele diz que é a propriedade privada, não é nenhum marxista falando, é o Rousseau.
Quando o homem disse isso é meu, e pôs uma cerca, tudo foi por água abaixo. Então, o Rousseau é um inimigo do progresso, ele é um romântico. Então, a propriedade privada, a cobiça pelo poder corrompe o indivíduo. E aí surge um primeiro contrato que é baseado na vontade particular, que ele chama, que é entendido como um falso contrato, que é uma associação baseada na que vai manter e aprofundar a iniquidade. A primeira passagem do estado de natureza, então, é uma corrupção. Aí o que que ele vai dizer? O contrato social que ele vai propor é um contrato idealista, é um dever ser. Ele não é um realista, ele é um romântico, ele vai negar o racionalismo, né? Então é aquele que a legitimidade do governo está diretamente em obediência à soberania da vontade geral. Então, soberano para o Rousseau é a vontade geral que se opõe à vontade particular. Então, a vontade geral cria as leis. Então, o corpo legislativo é o povo. O povo não é demografia, é o povo que tem capacidade de decisão. Então, o povo cria as leis e soberano é a vontade do povo. Isso está na Constituição brasileira, né? Todo o poder emana do povo. Vem basicamente daí. Então, ele vai dizer assim: vimos que o poder legislativo pertence ao povo e não pode pertencer senão a ele. Ao contrário, deixa eu. Ao contrário, o poder executivo não pode pertencer à generalidade como legislador e soberana, porque esse poder consiste em atos particulares que não competem à lei, nem por conseguinte ao soberano, cujos atos todos não podem ser senão leis. Então, o governo e o soberano não se constituem, não se confundem, tá? Eu coloquei aqui para definir, para a gente falar melhor sobre isso, mas soberano é a base, é a legitimidade, é a vontade do povo que tem que legitimar o governo. Tanto faz não, né? Mas independente se o governo for uma monarquia, uma aristocracia ou uma república, o Rousseau não defende nenhuma dessas formas. Ele defende a vontade soberana que legitima o poder, que pode ser monárquico, que pode ser republicano, pode ser aristocrático. Não caiam na pegadinha de dizer que o Rousseau era um republicano, isso cai em concurso. O Rousseau não era republicano. Ele tem uma passagem explícita que ele diz que ele não confia na democracia, que ele acha que nunca vai existir uma democracia. E é que para ele democracia também era aquele governo que quem faz as leis executa. Não é democracia no sentido de que todos podem votar, não. Mas, enfim, ele tinha muitas ressalvas com a forma democrática ou republicana. Lembra que eu falei para vocês não ficarem se preocupando forma e sistema que eles, mesmo na ciência política, ficam usando como sinônimos. Enfim, então, soberano é o povo, soberano é a vontade geral, e governo é aquele que executa essas leis, que aplica essas leis, eles não se confundem. O Rousseau, como vocês podem imaginar, por ter escrito uma coisa dessa durante o período absolutista na Europa, ele foi condenado pelo Conselho de Genebra, ele parte para a França, vive na França, é perseguido na França, ele renuncia à cidadania genebrina dele e ele vive fugido, assim, ele vive perseguido. Não, não é uma vida feliz que ele tem, não. Mas ele vai ter o brilho pós-morte na Revolução Francesa. Para a gente entender a relação entre formas de governo e o que o Rousseau pensa. Ele não era um republicano. A monarquia para o Rousseau era quando uma pessoa governa, e para o Rousseau ela era própria para os estados grandes. A aristocracia, um pequeno grupo governa para estados médios, e ela é própria para estados médios, e a democracia o contrário. Por quê? Porque para o Rousseau, quanto maior o número de população, menor tem que ser o número de pessoas que tomam a decisão, que são os governantes, que são os magistrados, porque mais complexo fica de você definir qual é a vontade particular e qual é a vontade geral. Elas se misturam. Então, para o Rousseau, paradoxalmente, quanto maior o número de pessoas, menor tem que ser o número de governantes para que a vontade geral seja expressa. Porque senão o risco do particularismo penetrar e contaminar a decisão do governante e ele governar em causa própria é muito grande. Deu para entender por quê, né? Não é tão paradoxal, né? Mas é só para a gente não cair na pegadinha de dizer, Rousseau, Revolução Francesa, corta a cabeça do rei. O Rousseau só dizia o seguinte: se a monarquia for corrupta, se a monarquia for ilegítima, se a monarquia governar em causa própria, aí ela não pode permanecer. E aí, evidentemente, é isso que vai acontecer em 1789 na França, que aí todos vocês sabem a história.
Então, o Rousseau não está o governo ideal não está em uma forma específica, está no fato de seguir a vontade geral. Se a monarquia seguir a vontade geral, ela pode ser considerada legítima, certo? Aí aquela nossa famosa tabelinha ChatGPT, em que eu busquei pensar em relação aos contratualistas, o que os diferencia, né? Os contratualistas, eles vão estar sempre preocupados com legitimidade. Quando que um governo é legítimo? Qual que é o papel do Estado em relação a isso? Quando que ele se torna ilegítimo? Né? Qual que é o papel dessa associação política? Né? Eles estão pensando nessa origem do poder mesmo, né? E é claro que se a gente for pensar em termos históricos, cada um vai estar pensando para legitimar um projeto político, né? Ainda que o Rousseau não tenha sido um revolucionário, como eu falei, ele está pensando ali num momento histórico de já sinais de crise do absolutismo. O Locke vai estar pensando durante o processo das revoluções liberais. Ele não vai ser tão influente na Inglaterra, mas ele vai ser muito influente nos Estados Unidos. O Hobbes vai ser um autor que vai pensar paradoxalmente o absolutismo, fortalecer o absolutismo com as suas ideias, no momento em que o absolutismo está em crise na, na Grã-Bretanha. Então, pensar esses autores de forma contextualizada é interessante para a gente ver da onde surgem, para onde vão as ideias. Então, eu não vou me dar o trabalho de ler tabela, tá aí para vocês lerem, vai ficar disponível como todos esses slides, mas eu acho que ficou legalzinho, assim. Você tem, claro, né? Tem que sempre fazer as perguntas interessantes para o chat GPT, né? Senão, então essa ideia da legitimidade eu acho muito interessante que vocês saibam, tá? Então, o Hobbes, né? Legítimo quando consegue garantir a ordem, o Locke quando protege os direitos naturais e o Rousseau quando expressa a vontade geral, certo? Esse aí é só um resumão de tudo que eu falei dos quatro autores, obras, ideias e as diferenças de uns e outros, porque eu sou muito precavido no sentido daquilo que a banca pode cobrar e não é incomum que elas misturem ideias dos autores para você dizer se está certo ou errado. Então, ter o que um pensa diferentemente do outro é importante para que vocês consigam pensar relacionalmente, né? Relacionalmente numa questão. Eu acho que é isso, só o Hobbes dizendo para vocês que o concurseiro é o lobo do concurseiro. Então, vocês estão em estado de guerra contra vocês mesmos, né, no caso. E contra os outros também, claro. Então é isso, minha galera. A aula foi sintética, foi meio conteudista. Eu não estou trazendo mais questões para vocês porque, não sei, porque eu acho que eu tiro um pouco da autonomia de vocês de buscar a questão também. Mas talvez eu volte com isso. Mas eu acho que é meio, assim, chover no molhado dizer que é importante fazer questão para um concurso, né? Mas talvez eu volte para mostrar que o que eu estou cobrando realmente cai em concurso, para vocês acharem que é só baboseira. Dúvidas? Fi- Vocês gostaram? Vocês acharam ruim? Podemos encerrar? Bom, o silêncio é o consentimento especificamente aqui, né? Não na vida, mas aqui. Então, dito isso, hoje foi uma aula importante, como todas as aulas, aulas que têm decoreba e que vão ajudar vocês a fazer um pontinho, tá? Talvez essa não seja uma das questões mais cobradas numa terceira fase, mas numa primeira fase, eu diria que é muito importante ter essas diferenças bem fixadas, certo? Dos nossos queridos contratualistas. Beleza? Então é isso. Paz na terra aos homens e às mulheres de boa vontade. Beleza? Bom fim de semana para todos vocês. Estudem, pelo amor de Deus. Tem mais 8 matérias aí. Espero que vocês estejam estudando. Ai, ai. Beijo, pessoal. Tchau. Até a próxima. Ui.